Valente, este é um livro que nos mostra que nem todos os alemães partilharam as ideias veiculadas pelo regime nazi e que uma pessoa pode efetivamente fazer a diferença. Pois é, eu procurei, quando escrevi Sonata em Auschwitz, justamente abordar temas e pontos de vista sobre a guerra que eu não costumava ver em vários livros. A gente tem muito material sobre guerra, livros, filmes, né? E eu procurei abordar um caráter mais humano. Daí, criar um personagem, um soldado alemão, que vai se ver num dilema entre salvar uma criança judia e optar pela própria história de vida dele. Então, quando ele tem esse dilema, eu acho que eu trago assim, um dilema de todos nós, né? Quando a gente está se confrontando com a vida e salvar uma vida, realmente a gente pode fazer a diferença. A gente pode questionar o meio em que a gente foi criado. E eu acho que foi meio uma das vertentes assim, que eu quis mostrar nesse livro. Temos um mistério familiar. Uma das grandes personagens deste livro, aliás, é quase pela mão dela que vamos conhecendo a história destas duas famílias, Amália. Ela começa por perceber que há alguma coisa, há um segredo na sua família e que é preciso investigar. Pois é, o que eu acho assim, o ser humano, a gente é sempre movido por curiosidade. Então, segredo para mim, eu tenho procurado desenvolver isso na minha escrita. Para eu mostrar o que eu quero mostrar, o que eu quero falar, sempre que esse pano histórico, um meio de eu levar a minha ficção é incitando no leitor a curiosidade. Então, no caso da Amália, é um segredo, é uma questão familiar, né? Posso adiantar um pouquinho para as pessoas terem curiosidade, né, de ler o livro. A Amália, ela de repente descobre que ela tem um avô que vem. A Amália nasceu em Portugal, né? O pai dela nasceu na Alemanha, mas veio muito cedo para Portugal, e ela descobre, assim, por uma situação, enfim, o que vocês vão ver no livro, que ela tem um avô alemão e que participou do regime nazista. E a partir daí ela vai atrás desse avô. Então foi o caminho, justamente é um segredo de família que ela tem que desvendar, e através desse desvendamento, dessa descoberta, ela vai levantando todo um período, né, da história, que é esse período da Alemanha, nessa década de 30, a ascensão do nazismo, até o começo da guerra, os campos de concentração. E a questão dos sobreviventes, que muitos deles optaram por não falar pura e simplesmente sobre o que viveram em Auschwitz e noutros campos. Pois é, esse foi um ponto. Quando eu criei a minha ideia, eu sempre quis escrever sobre esse período, né, dos campos. Meu trabalho sempre é muito voltado para questões ligadas ao judaísmo, ou seja, com a Inquisição, com a Segunda Guerra, com esses períodos de perseguição. E aí eu tive um encontro com uma sobrevivente lá no Brasil, há 2 anos, e ela, quando me contou a história dela, ela chegou grávida em Auschwitz em 44 e passou por um processo de seleção, não pelo Mengele, né, o médico Mengele, o anjo da morte, e ele não acreditou que ela estivesse grávida, e ela não foi diretamente para o extermínio, para a câmara de gás. E aí ela teve esse neném lá. E quando nasceu o neném naqueles barracões imundos, né, ela só pode ver que era uma menina. E um soldado, um oficial alemão, levou essa criança. Então, a partir dessa história que me veio a ideia do Sonata, eu pensei, se esse soldado fizer um movimento, se tivesse feito um outro movimento, o que teria acontecido? E aí a dona Maria, o nome dela era Maria Efremov, me contou essa história. Ela tinha 101 anos, ela faleceu no final de 2017, né, aos 103 anos. E aí, a partir daí, eu comecei a perceber que os relatos dos sobreviventes, no caso desse, são histórias muito marcantes. E a forma como ela me contava essa história era uma forma assim, muito doída, mas não era uma forma numa posição de vítima. Então era de contar um momento e falar, olha como isso interferiu, como isso mudou completamente a vida dela, né? Sonata em Auschwitz, autoria de Luís Valente, edição da Saída de Emergência. Boas leituras.